Conversamos sobre virtude, sobre o que é a virtude dia desses. E hoje eu gostaria de conversar sobre uma virtude em especial, que é a prudência. O que seria a prudência? A prudência é estar alinhado com algo que a gente considera correto. E nós, como cristãos, como já dissemos anteriormente, baseamos as nossas virtudes na palavra de Deus. À semelhança do que Deus é, nós buscamos ser. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela cita cerca de 250 vezes a prudência. Algo relevante, né? Não podemos desconsiderar que é uma virtude bastante necessária nas nossas vidas. Ela geralmente acaba ficando associada à sabedoria, à reflexão, aquela coisa de você não tomar uma atitude sem você pensar se é realmente o caminho certo, sem você buscar se de Deus se é realmente aquilo. A prudência, ela evita inconveniências, ela evita perigos, ela gera bom senso, ela gera sabedoria. Ela nos dá a possibilidade de não agir com impulsividade, ela nos traz entendimento a respeito daquilo que vamos fazer. Podemos resumir dizendo que a prudência, ela nos permite calcular o impacto da decisão que nós vamos tomar. Lá em Efésios 1, nos versículos 7 e 8, diz assim: nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e prudência. Outras versões dizem entendimento. Então a prudência já foi derramada sobre mim e sobre você. Mas será que buscamos? Será que sabíamos que isso está escrito na palavra? E o que está escrito na palavra é para os filhos de Deus? É para aqueles que confiam e creem em Deus? Porque se nós não conhecermos a palavra, nós não saberemos os caminhos que Deus aponta. Nós não saberemos as promessas que já foram derramadas sobre nós. Nós não podemos ter medo de olhar para as coisas do ponto de vista de Deus. E muitas vezes a falta de prudência nos faz agir dessa forma. Porque se Deus diz, por exemplo, que nós devemos perdoar, então perdão não é um sentimento, perdão é um mandamento de Deus. Ele diz que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. É algo muito forte que a gente precisa colocar na balança, a gente precisa entender que a obediência a esse mandamento vai gerar bênção sobre as nossas vidas. Então não se trata de um ponto de vista nosso, se trata de olhar, de colocar as lentes de Deus sobre a nossa visão espiritual e agirmos conforme ele fala. Por quê? Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. A prudência é a ferramenta que nos coloca preparados para o dia da oportunidade. Existem oportunidades que nós já deixamos passar na nossa vida por falta de prudência. Às vezes um convite e a gente, em vez de orar, em vez de ponderar naquilo, em vez de calcular, em vez de pensar no tudo que aquilo envolve, a gente diz não ou diz sim e a gente estava despreparado. Provérbios 16:16 diz: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Para vocês verem como é o peso da questão da prudência, o quão importante ela é na minha vida, na sua vida. Se as pessoas fossem mais prudentes, o mundo seria menos insano. E se nós desejamos ser bem-sucedidos, seja espiritualmente, profissionalmente, nos estudos, nos relacionamentos, no ministério, enfim, na vida como um todo, nós precisamos agir exatamente como Deus ensina. Não como o mundo fala que deve ser, pagar talvez na mesma moeda, né? Não, é como Deus diz. E o que Deus diz? Além do que nós já falamos até agora. Provérbios 14:18. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o
o conhecimento é coroa dos prudentes. Que tipo de coroa você tem usado na sua cabeça? É a prudência que nos alinha aos projetos de Deus. Que você seja uma pessoa prudente, que você busque na palavra todas as referências e aprenda o caminho da prudência, porque ela vai trazer sobre a sua cabeça uma coroa de experiência, uma coroa de honra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.